Olá, irmãos, paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? No estudo de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre dois assuntos, chamado ministerial e vida na igreja. Nós vamos repartir esse vídeo em dois estudos, dois vídeos distintos. E nesse primeiro momento nós vamos falar sobre chamado ministerial. Mas antes eu gostaria de ler um versículo apenas com os irmãos, que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Diz assim, ó: Então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente ou loucamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, nós sabemos que Samuel era o profeta, cabia a ele apresentar o holocausto, e o Saul era o rei, né? E o interessante é que Saul, como rei, ele já era um rei há algum tempo. Ele já era um rei há um tempo. E ainda assim, o profeta Samuel vai dizer para ele, Deus teria confirmado o seu reinado para sempre se ele houvesse obedecido. Então, a gente pega aqui o Saul em um momento de desobediência contra o Senhor, porque ele fez o que não cabia a ele. Quando você vê a história inteira, ele ofereceu o holocausto no lugar do profeta, e não cabia ao rei fazer isso. Irmãos, perceba, ele era rei, mas ainda não tinha o seu ministério confirmado perante o Senhor. Não significa, meu irmão, que uma pessoa, por ser pastor há um tempo, por ser um ministro de louvor ou o que for, não significa que ele tem um ministério confirmado diante de Deus. Muitas vezes, leva tempo para a pessoa ter o seu ministério confirmado diante de Deus, né? Eu me lembro que uma vez um pastor ele disse: olha, eu tive o meu ministério confirmado logo cedo. Aí alguém perguntou: por quê, pastor? E ele falou: porque a minha igreja era cheia e dava bastante oferta. Irmãos, isso não é confirmação de ministério. Nós vamos ver na palavra que o que confirma o ministério de uma pessoa é obediência a Deus. É cumprir as ordens de Deus, o que o Saul não fez. E o profeta Samuel disse: você agiu loucamente, porque hoje Deus confirmaria o teu ministério. Meu irmão, Deus ele quer confirmar o nosso ministério. Agora, eu quero te fazer uma pergunta: você tem obedecido a Deus? Ter um cargo na igreja, ter um cargo na obra de Deus, não faz você melhor que ninguém. E nem significa que Deus confirmou o teu ministério. Muitas das vezes leva anos para Deus confirmar o ministério de uma pessoa. Muitas das vezes leva. Quero te dar um exemplo do Novo Testamento. Vamos pensar aqui no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é aquele homem que andou sobre as águas, também afundou. É aquele que negou Jesus, é aquele que teve medo, também teve coragem. Qualquer exemplo que você queira dar, pode utilizar como exemplo o apóstolo Pedro. Ele cabe em todos os exemplos, né? Bons e ruins. Mas vejam só, o apóstolo Pedro ele andou com Jesus em aproximadamente 3 anos e meio, fazendo a obra com Cristo. Porém, quando ele orava para as pessoas não eram libertas, as pessoas não eram curadas. Muitas coisas que ele tentava fazer ele não conseguia, não é verdade? Agora, quando foi confirmado o ministério do apóstolo Pedro? Foi confirmado em Pentecostes, Atos capítulo 2. Ali ele foi cheio do Espírito Santo e a partir dali Deus o usou muito na obra de Deus, né? Então a gente vai ter, por exemplo, ali no livro de Atos mesmo, o apóstolo Pedro, ele fez uma pregação, um culto e batizou aproximadamente 3.000 pessoas. Olha que bênção, irmãos. Então, uma coisa é o apóstolo Pedro com seu ministério confirmado. Outra coisa foi o apóstolo Pedro com seu ministério quando ainda não havia sido confirmado. Eu quero te dizer uma coisa. Para Deus confirmar o seu ministério, é necessário que você obedeça a Deus acima de tudo. É necessário que você tenha uma igreja e é necessário que você seja fiel nessa igreja. É necessário que você tenha um pastor. Se você é o pastor, é necessário que você cumpra a palavra da Bíblia, palavra sagrada, de forma fiel, sem inventar, sem querer ganhar, sem querer tirar o melhor para você, porque
tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória do nosso Deus. Então, muitas pessoas hoje começaram no seu ministério, começaram um trabalho, abriram igrejas, foram ser obreiro, foram ser ministro de louvor, mas com o passar do tempo, a sua vida ministerial foi se apagando. Quero te fazer uma pergunta: como está a sua vida ministerial? Como que você está na igreja? Como que você está? Talvez Deus não confirmou o ministério dele na sua vida. Não confirmou. É necessário que você busque a Deus, meu irmão, e se encha do Espírito Santo, como fez o apóstolo Pedro. Foi cheio do Espírito Santo. A partir dali, Deus o usou muito. Até morto ressuscitou com a oração de Pedro, porque o ministério havia sido confirmado. Eu quero te dizer uma coisa: não adianta você correr atrás do vento, não adianta ir com seus esforços. Não, eu vou fazer, vai acontecer. Você tem que ter, querido, um ministério confirmado. É necessário que o Espírito Santo confirme você com o ministério. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que olhar para frente, você tem que confiar no Senhor e obedecer. Será que você tem obedecido a Deus? Você está sendo fiel àquilo que você prometeu lá atrás a Deus? Você tem sido fiel na obra que Deus te colocou no ministério? Você tem um ministério, chamado ministerial, o Senhor te chamou. Como tem sido você hoje? Tem se apagado ou tem brilhado? Tem buscado a Deus? Tem se fortalecido? É necessário. Busque a Deus por esses dias. Peça para o Senhor confirmar o ministério na sua vida. Ah, eu não penso assim, o meu ministério já é confirmado. Não seja como Saul, querido. Saul, ele se achava capacitado, ele se achava o rei dos reis, né? Ele se achava o maioral. No entanto, ele teve a sua queda. Olha só o que a palavra diz no versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Você tem guardado o que Deus te ordenou, meu irmão? Reflita um pouco. Para de correr um pouco. Pense um pouco. Pense. Pega um dia, pega uma hora, ore a Deus e pergunte: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti? Eu tenho sido fiel à igreja que o Senhor me colocou? Eu tenho sido fiel ao ministério que o Senhor me chamou? Pare e reflita, meu irmão. Não seja orgulhoso, não. Deus, Ele quer te abençoar. Se Ele ainda não confirmou o ministério na sua vida, Ele quer confirmar. Mas é necessário que você obedeça, que você confie no Senhor e não haja de forma nécia, louca, como foi o Saul, que quis fazer tudo no momento dele, na hora dele. Não seja assim. O momento não é seu, o momento não é meu, o momento é de Deus. Nós temos que obedecer. Seja um ministro aprovado diante do Senhor. E que não haja nada de pecado na sua vida. Que não haja nada. Que o Espírito Santo fale mais com você. E que você reflita se realmente o seu ministério foi confirmado diante de Deus. Pedro andava com Cristo e não tinha o seu ministério confirmado. Mas após o Pentecoste, após o Espírito Santo preencher a vida daquele homem, ali ele teve o seu ministério confirmado. E ele nunca mais olhou para trás, nunca mais negou Jesus. Pessoas que desistem no ministério é porque não tiveram o seu ministério confirmado. Muitas pessoas que eu conheci, que você conheceu, começaram firme, faziam de tudo. Era maravilhosa a forma que a pessoa falava, mas tempo depois a pessoa se perdeu. Te faço uma pergunta: será que o ministério dessa pessoa foi confirmado? Talvez não, querido. Talvez não houve uma confirmação ministerial. Por quê? De diversas causas. Só Deus vai saber, né, meu irmão? Mas por orgulho, talvez por preguiça, talvez por achar que não era necessário fazer, coisas simples não queria fazer. Ah, porque o outro não faz, eu também não faço. Deus quer confirmar o ministério na sua vida. Não olhe para os outros, olhe para Cristo. Que o Espírito Santo enche teu coração, em nome de Jesus. Fique com Deus e acompanhe a parte 2 desse vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.